Josi? Muito bem. Então, nós louvamos a Deus. Nós já oramos, vocês já podem subir, tá? E olhe, alegremente vão com vocês músicos para ajudarem lá, tá? Enquanto isso, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo de número 2, Hebreus capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 18, tá? Nós vamos terminar esse capítulo 2 hoje, se Deus assim permitir. Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 5, e vamos até o fim desse capítulo. Eu gostaria de que você mantivesse sua Bíblia aberta, mas lesse comigo aí com fé, essa porção da palavra do Senhor, que diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele minha confiança, e ainda, eis que estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por causa da sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Senhor, tua palavra é poderosa, e ela foi lida nessa noite para a nossa admoestação, para o nosso ensino, para a nossa correção, para o nosso crescimento na justiça. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito ilumine a tua palavra aos nossos corações e torne ela vida em nós. É o que te pedimos, Senhor, para a glória do teu Filho Jesus. Amém.
Eu não sei vocês quando eram crianças ou até agora, mas eu sempre gostei muito de histórias e quadrinhos. É óbvio que eu comecei com um quadrinho um pouco mais simples, né? Eu comecei com o Pato Donald. Eu comecei lendo as histórias de um pato que falava engraçado, mas que conquistou o coração de muita gente por causa do amor pela Margarida. O patinho que cuidava dos 3 sobrinhos, o Guinho, o Zezinho e Luizinho. Comecei ali. Mas aí depois o gosto pelos quadrinhos se tornou um pouco maior. Eu passei a ter uma afeição muito grande, mas muito grande, pelos heróis. Eu gostaria muito de me tornar um herói igual aquele. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu várias vezes já coloquei uma toalha amarrada no pescoço e saía achando que estava voando, ou fazendo assim com a capa, porque achava que eu era um super-herói. Eu brinquei muito disso. Eu tive essa infância feliz. E olha como era legal entender o poder daquele super-herói. O que é interessante é que todo herói, todo aquele que eu li nos quadrinhos, tinha uma fraqueza. O super-homem não podia ver uma criptonita. Nós olhamos para os heróis e vemos que por mais que eles fossem heróis, algo fragilizava-os. Alguma coisa fazia com que eles perdessem todo aquele poder que eles tinham. O texto fala aqui para nós uma revelação importantíssima de um herói que tendo todo o poder que você possa imaginar, toda a glória que você possa imaginar, se colocou numa posição de fragilidade, de humilhação, para poder entrar no nosso mundo, para poder sentir aquilo que nós sentimos, responder aquilo que nós precisávamos responder e fazer disso a nossa vitória. Em nosso texto, o autor aos Hebreus apresentou Jesus. Ele apresentou Jesus no seu estado mais humilde, no seu estado de humilhação, para a realização da obra mais magnífica que nenhum super-herói pôde realizar. Até digo isso com muita propriedade, porque um herói não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo e alcançar todas as pessoas ao mesmo tempo, mas Jesus, com a sua obra, ele fez todas as coisas num único ato. Para realizar a obra de salvação, Jesus exerceu um papel de sacerdote e ao mesmo tempo de sacrifício para o sacerdote. E ele fez isso para realizar o resgate do seu povo, o resgate daqueles que Deus havia escolhido antes da fundação do mundo. Hoje, queridos, muitas pessoas andam procurando heróis para atender às suas necessidades. Muitos estão colocando nosso presidente da república como o herói da nossa nação, muitos, mas nós sabemos que ele não passa do presidente da república, e que ele está extremamente limitado a fazer apenas, e olhe lá, aquilo que lhe incumbem de fazer, a profissão lhe incumbe de fazer, porque nós vemos o quanto o nosso país é negligenciado pelos que passam pelo poder. Nós vemos, ó Deus, irmãos, pessoas querendo colocar heróis na sua vida. Alguns colocam os seus pais como heróis e tentam fazer dos seus pais a pessoa que represente toda a segurança, embora exista uma certa relação disso. Os nossos filhos sentem-se protegidos por nós, que somos os seus genitores, e eles sabem que podem confiar em nós, mas nem sempre nós estaremos dispostos, ou
estaremos pronto para atendê-lo na sua necessidade, porque precisamos fazer outras coisas, e existem coisas que estão fora do nosso alcance. A saúde do nosso filho não depende só de nós, depende de Deus querer mantê-lo saudável. Por mais que eu alimente bem, por mais que eu dê a melhor escola para ele, por mais que eu faça tudo por ele, amanhã eu posso não ter mais meu filho, e ele não pode sustentar-se em mim para continuar vivo, porque se eu morrer, ele precisa continuar vivo. A referência que ele vai ter de mim é de um pai que cuida dele, mas o verdadeiro herói da vida dele, ele precisa aprender, que é Jesus. Tem pessoas procurando por aí os seus heróis, e nós procuramos, na verdade, alguém que possa se comparar a Jesus. Esse é o grande quê da questão. As pessoas estão tentando encontrar alguém que não seja Jesus. Por quê? Porque além de Jesus ser o Salvador, existem algumas coisas na doutrina do Cristo, do Salvador, que eles não querem fazer. Por isso, precisam procurar algo que se assemelhe a Ele. Mas o fato é que eles irão procurar, ou nós iremos procurar e não iremos encontrar. Nós temos apenas um que foi exaltado nas alturas, apenas um venceu a morte, Jesus Cristo. Apenas um, nem um outro. Se você observar bem o texto anterior que nós estudamos na semana passada, nós falamos sobre o perigo que nós estamos enfrentando. Quando nós observamos o texto anterior, nós vemos claramente que nós enfrentamos esses perigos, porque o nosso herói está conosco. Jesus, sendo aquele que realiza milagres, aquele que fez prodígios, que distribuiu o seu Espírito Santo segundo a sua boa vontade, esse é o herói que está iniciando agora uma presente revelação através do escritor dessa carta. E é esse o tema que eu quero trabalhar com você. A revelação de Jesus Cristo, nosso herói, a revelação do nosso Salvador. E como, queridos, Cristo se revela a nós? Bom, a própria carta aos Hebreus, ela fala no versículo 1 do primeiro capítulo, como Deus revela-se, né? Ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos pais e pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo é autorrevelação, Ele se autorrevela. E como, irmãos, Jesus Cristo se autorrevela? Como Ele se revela a nós? Esse é o nosso primeiro ponto de hoje. Cristo se revela como superior a todas as criaturas, por isso, tudo está sujeito a Ele. Olhe comigo dos versos 5 até o versículo 9, e veja se essa não é uma verdade. Cristo se revela de uma maneira tal, que Ele é superior a todas as criaturas, por isso tudo está sujeito a eles. Veja, Ele começa dizendo: não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembras? Ou filho do homem que o visites? E aqui começa a falar especificamente de Jesus. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos? De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. E aí ele conclui dizendo: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Vejam que a primeira parte da revelação aqui é que Cristo, Ele foi feito um pouco menor que os anjos. E é interessante a gente parar para observar aqui, porque o próprio texto responde essa pergunta. O próprio texto diz que
todas as coisas estão sujeitas a Ele, não porque Ele passou a ser, mas veja, quando Ele se tornou, ou foi feito um pouco menor do que os homens, isso aconteceu por causa do seu sofrimento, é o que diz o versículo 9, por causa da morte, porque Ele teve que vir nesse corpo dessa carne. Gente, nós não entendemos, mas a nossa estrutura, a nossa condição física é extremamente limitada. Nossa condição física, ela é dependente de uma série de coisas. O mundo espiritual é completamente diferente de nós. Vejam, nós precisamos nos alimentar, dormir, acordar, nós precisamos lavar a nossa boca, porque senão perde os dentes. A gente precisa fazer um monte de coisa para se manter bem. Na pequena idade a gente tem que comer determinados tipos de alimento. Quando a gente está ficando mais velho, a gente precisa de outra condição e assim por diante. A nossa condição é extremamente frágil. Agora, o autor está dizendo que Deus, na pessoa do seu Filho de Jesus Cristo, veio ao mundo. Por isso que o autor diz: fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Mas mesmo sendo feito menor do que os anjos, ou seja, vindo ao mundo em carne, Jesus ainda era superior a todos eles. Então perceba, Jesus homem é mais poderoso do que qualquer ser que possa existir na face da terra. Nenhum super-herói conseguiria chegar ao patamar de Jesus homem, que dirá Jesus Deus. Porque o próprio texto diz que mesmo nessa condição inferior, menor do que os anjos, ele foi coberto de glória, de honra, ele foi coroado, e ele foi constituído com poder, sobre todas as obras das mãos de Deus. Veja que coisa fantástica. Todas as coisas, ele sendo homem, estava sujeito a ele. E nós vemos vários exemplos no Novo Testamento. Jesus estava numa banda do mar, e ele disse: vou passar para outra banda. No meio do caminho, começa uma tempestade, Jesus está lá no barco com os discípulos, dormindo, igual nós, humanamente falando, também precisando descansar fisicamente. A tempestade toma conta do barco, os discípulos se apavoram, e todas as coisas, como o texto diz, estavam sujeitas aos seus pés. Eles se levantam, não deixa passar batido uma orientação e um ensinamento aos seus discípulos. Ele diz para os seus discípulos: porque temeis, homens de pequena fé? E disse para os ventos e o mar: aquieta-te. E logo se fez grande bonança. Por quê? Como homem, Jesus é o mais poderoso de todos os que existem. Todas as coisas estavam sujeitas aos seus pés. Então vejam, queridos, Cristo se revela superior a todas as criaturas, a toda a criação, e tudo está sujeito a Ele. Versículo 9 ele diz, aliás, versículo 8 ele diz: ora, desde que se lhe sujeitou todas as coisas, nada, sabe o que é nada, irmãos? Nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Por quê? Porque nós não somos como Ele, ainda não somos como Ele. Um dia seremos. Jesus, feito menor do que os anjos, por causa do sofrimento, da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Esse super-herói, ele não tentou salvar apenas uma cidade nos Estados Unidos, porque tudo acontece ali naquele lugar, nos quadrinhos. Ele não apenas tentou salvar um povo daqui ou dali. A palavra de Deus diz que ele morreu, e a morte dele, a prova que ele teve da morte,
foi exatamente para que todo o homem fosse ressuscitado também com ele. Jesus experimentou a morte porque ele precisava fazer isso em nosso lugar. Ele precisava pagar o preço que a nós era designado. Cada um de vocês, meus irmãos, hoje tem motivo para orar, chorar, rir, porque Jesus morreu a sua morte. Jesus deu a sua vida pela sua vida. Embora isso pareça simples, não é. Mas essa revelação mostra para nós quem é Jesus. O grande desafio para nós, quando nós olhamos para essa parte do texto, é: se Cristo se revela superior a todas as criaturas, por isso tudo lhe está sujeito, por isso tudo se dobra diante dele, quem sou eu diante de tudo isso para não me dobrar diante dele? Meus irmãos, o nosso desafio nessa noite é entender que Jesus é superior ao seu chefe lá no seu trabalho. Não existe nada que seu chefe possa fazer contra você se Jesus tiver dito que não. Não existe nada que seu marido possa fazer contra você se seu Jesus disse que não. Não existe nenhum casamento que vá embora para o espaço se Jesus disse que não. Não existe filho perdido enquanto Jesus não atesta exatamente o que ele é. Então, nós devemos deixar aos pés desse Jesus toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, e mais ainda, entender que Ele nos conduz, porque Ele é superior a todas as coisas. Esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, Cristo se revela não só como superior a todas as criaturas, mas também como autor da salvação, da santificação e da sustentação de todos os filhos de Deus. Olha que responsabilidade está na mão desse nosso herói. Ele se revela agora para nós como aquele que é não só o autor da salvação, mas também da nossa santificação, da nossa sustentação. Deus colocou sobre Jesus a responsabilidade de salvar cada um de vocês. Deus deu a Jesus cada um de nós. Veja o que é que diz o verso 10. Porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Gente, isso é profundo demais, porque mostra que a vontade de Deus era que seu filho passasse por tudo aquilo que era necessário agradá-lo, para que nós fôssemos de fato salvos por ele. Por isso que ele é chamado de autor da salvação. Ele é o autor da salvação porque é nele que se inicia a base, a estrutura da fé. Veja que o próprio Jesus fala para os seus discípulos: crê em Deus, mas crede também em mim. Ele instiga as pessoas a acreditarem no Deus Criador. Crê em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus incita em todo momento, quando ele diz, na oração do Pai Nosso, na oração dominical, melhor dizendo, ele ensina como nós devemos dirigir as nossas palavras a Deus.
Ora, Jesus é Deus, mas como é que ele diz? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus ensina a nossa fé em Deus. Por isso que o texto diz que convinha que por causa dele todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. O verso 11 é fantástico, porque ele diz: pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Isso é um mistério, queridos. Vejam, quem é que santifica? Quem é que santifica? Jesus. E quem é santificado? Somos nós. Tanto o que santifica, como os que são santificados, vem de um só. Quem? Deus. Olha o que o autor está trazendo para nós. Por isso é que ele não se envergonha de chamar-lhes, ou chamar-nos de irmãos. O texto está ensinando nossa relação com Cristo. Nós temos um Pai que é Deus, onde o próprio Jesus o chama de Pai, e nos chama de irmãos, porque nos coloca na condição de santificados por causa daquilo que Ele mesmo fez a pedido do Pai. Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos, ao ponto de haver declaração no texto: aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Perceba se não é isso que Cristo fez em todo o seu ministério. Ele exalta a Deus, até na hora da morte, ele diz coisas fantásticas. Em um determinado momento, Jesus diz para Deus: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Olha que coisa linda. E quando ele diz que nós somos denominados irmãos, ele está colocando vocês nesse mesmo patamar. Glorifica-me, Deus, assim como tu és glorificado. Glorifica-me, ó Deus, transforma esse meu corpo cada dia em algo que te agrade. A santificação é vista aqui claramente. Cristo é quem nos santifica. E você, meu irmão e minha irmã, pode desfrutar desse privilégio. Você é santo, sabia? Você sabia que você é santa? Você sabia que você santifica Ele? E que Ele santifica você todo dia? Vocês sabiam disso? Você sabia que você santifica seu marido? E que seu marido santifica você? Sabe por quê? Porque Cristo santificou todos vocês. E porque vocês foram santificados por Cristo, vocês manifestam a glória desse Cristo todos os dias. Vejam, na semana passada o pastor foi duro, falando sobre coisas, sobre o perigo de não dar ouvidos à palavra, mas hoje o evangelho restaurador, o evangelho que traz bálsamo também, não só dureza, está mostrando o tamanho da graça de Deus na tua vida, meu irmão. Você é santificado por Jesus Cristo. Isso é algo que traz prazer a Deus, porque quando você se aproxima de Deus, vejam, na verdade, você só se aproxima de Deus porque você é santo. Porque Jesus rasgou o véu, porque Ele imputou em você a santidade dEle, e quando Deus olha para você, Ele vê a santidade do seu Filho Jesus.
Ele olha para você e vê a obra que Cristo realizou em você. Ele é o autor da tua salvação e da tua santificação. Muitas pessoas se acham bem santas por aí. Eu posso até dizer que de vocês todos, não estou fazendo aqui média não, é verdade, me considero o mais pecador, porque eu sei as coisas que faço, porque sei as palavras que digo. Vocês não sabem, mas Deus sabe, e eu sei. Eu sei o mal que eu faço a Deus. Eu sei como filho que sou, o tamanho da minha desobediência. Eu como filho confesso a vocês agora, aliás, como irmãos confesso a vocês, e peço que vocês orem por mim, porque eu tenho orado por vocês, para que Deus me santifique, porque eu preciso de santificação. Eu preciso ser santificado todo dia, porque eu peco todo dia, porque eu erro todo dia, porque eu faço coisas erradas todos os dias. Eu não sou melhor que vocês, mas eu digo que vocês também, embora cometam vários erros, falhas, ou seja lá o que for, no dia a dia de vocês, vocês não são abandonados pelo nosso Senhor. Porque até hoje, mesmo com toda a minha miséria, o Senhor tem me sustentado, e eu estou aqui, para a glória de Deus Pai. E eu tenho certeza que você está aqui por causa de Jesus. É Deus quem nos sustenta também, irmãos. É Ele quem nos faz entender essa verdade. Por isso que ele termina, e outra vez, eu porei nele minha confiança, versículo 13, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Jesus se revela como o sustentador daqueles que são denominados filhos de Deus. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, Cristo se revela não só como superior a todas as criaturas, não só como autor da salvação, santificação e sustentação de seus filhos, mas ele se revela também como participante de nossas angústias. Cristo tem empatia por nós e é poderoso para nos socorrer de todas as nossas aflições. Isso está aqui dos versículos 14 até o versículo 18. Veja o que é que ele diz: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Vejam que Cristo, ele vem em forma humana, ele assume a natureza de carne e sangue, a mesma constituição física nossa, para que igualmente participasse conosco dos nossos sofrimentos. Você acha que você sofre, meu irmão? Cristo sabe o que é sofrimento, o teu sofrimento, porque Ele sofreu assim como você. O Filho de Deus entende tanto quanto você o que é dor. O Filho de Deus entende tanto quanto você o que é morrer. O Filho de Deus entende tanto quanto todos nós, tudo de mal que existe nesse mundo. Uma vantagem, né? Nós não conhecemos o que se passa na cabeça das pessoas. Eu olho para você e não vejo, eu só vejo você. Eu não sei o que você está pensando, eu não sei o que você está maquinando, eu não sei o que você está falando mentalmente, o que você está projetando mentalmente. Mas Jesus estava no meio das pessoas, e as pessoas intentando mal contra Ele, e Ele sabia. Várias e várias vezes, inclusive, Ele diz isso: por que intentais no coração tamanha maldade? Estava lá um cego, ou melhor, um homem sendo curado de paralisia, sendo trazido de uma maneira assim extraordinária por companheiros,
sendo carregado, que para poder chegar até Jesus, teve que ser transportado pelo teto de uma casa. O teto da casa foi arrombado, e eles deixaram o aleijado por uma corda, para que ele chegasse até Jesus. Olha que coisa impressionante, olha que entendimento de parceria, de querer cuidar do próximo, de querer ajudar o próximo. Mas não é o foco da mensagem. Jesus estava lá, olha, Jesus estava lá, e ao curar aquele homem, a dizer: toma a tua cama e anda. Pessoas ali maquinaram, dizendo: como é que ele pode dizer, se hoje é sábado? Questionam ele por ter feito bem a alguém, porque era o dia do Senhor, e é proibido fazer o bem no dia do Senhor. Foi isso que ele questionou. Em outro momento ele diz, a questão era: filho, teus pecados estão perdoados. Oxe, eu vim aqui para ter meu pecado perdoado, eu queria só levantar e andar. Muitos iam realmente atrás de Jesus, em busca de Jesus, só para a cura física. E aí eles questionaram, por que esse homem diz essas coisas? No coração deles, intentando contra Jesus, dizendo: quem é que tem poder de perdoar pecados, senão Deus? E aí Jesus responde: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, eu te digo, filho, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus mostrou não só que tinha poder de perdoar pecados, mas de restaurar fisicamente qualquer pessoa. Queridos, Jesus sabe o que é dor, Jesus sabe o que é angústia, e Ele conhece pensamentos e intenções do coração. Jesus sofreu com pessoas que perderam a vida, e que eram muito próximas dEle. O texto mais curto da Bíblia fala exatamente de um momento de sofrimento de Jesus, quando Ele chorou, porque perdeu um amigo querido, Lázaro. Jesus sofreu, então Ele tem empatia por nós, porque Ele sabe o quanto você sofre, Ele sabe o quanto você chora, Ele sabe de todas as suas necessidades, porque Ele teve todas elas. Igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. E no versículo 15 ele diz: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser o quê, meus queridos? Misericordioso e fiel sumo sacerdote, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus tem empatia conosco, Ele socorre a descendência de Abraão, ou seja, todos nós que somos seus filhos, e Ele fez isso de uma maneira cerimonial, porque o autor aos Hebreus está aqui fazendo uma interpretação do Antigo Testamento. Ele está mostrando que o sumo sacerdote aqui, que tinha a responsabilidade de realizar o ato solene, de trazer à tona o cordeiro para o holocausto, para morrer no lugar daquele que fez a oferta, e depois aspergir o sangue daquele cordeiro morto nas pessoas que ofereceram aquele sacrifício, é representado na pessoa de Jesus. Jesus é aquele que ensina o povo, que mostra ao povo que Ele mesmo
é o sacerdote por excelência. Nós vamos falar disso depois. Não quero nem tomar muito tempo aqui, mas acima de tudo, ele não é só o sacerdote, mas a propiciação. A propiciação é exatamente a oferta que era colocada nas pontas do altar, o sangue que era derramado, dizendo: olha, isso aqui foi para pagar o preço daquele que trouxe a oferta. E essa propiciação, ela era concluída com a aspersão desse sangue nas roupas, na vida daquele que era o ofertante. É interessante observar o quanto o Antigo Testamento é representado na pessoa de Jesus. A gente lê todas aquelas histórias do tabernáculo, falando sobre o altar de sacrifícios, falando sobre o papel do sacerdote. Vejam, o sacerdote, para poder fazer essa oferta, ele tinha que oferecer um sacrifício por ele mesmo. E Jesus aqui não precisou oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele era santo desde a eternidade. Ele vem como aquele que tem maior autoridade do que qualquer sacerdote já existente na face da terra, e toma esse papel, e vai até o momento de executar a si mesmo, como sendo cordeiro para o holocausto, fazendo propiciação pelos pecados do povo. Então o sacerdote também era a própria oferta. Verso 18 diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, porque isso foi o que Jesus fez, ou passou como homem. Você acha que foi tentado? Jesus foi tentado também. Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Meus queridos, Cristo se revela participante das nossas angústias com empatia, e Ele é poderoso para socorrer você de todas as aflições que você passa, de toda a tentação que você enfrenta. Eu quero concluir trazendo alguns desafios para você pensar comigo aqui e guardar durante a semana para refletir na sua vida. Primeiro, Jesus sempre será superior às dificuldades que você tem. Jesus sempre será maior que seu marido. Ele sempre será maior que sua esposa. Ele sempre será maior do que seu patrão. Ele sempre será maior do que o presidente da república. Ele sempre será maior do que tudo e todos. E se você confia nesse Jesus, e se você confia de fato nesse Jesus, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de falar que Ele ama, que Ele perdoa, que Ele restaura a sua vida. Você não precisa ter medo de nada. Jesus está cuidando de você. Jesus está, nesse momento, acampando anjos na porta da tua casa, enquanto você está aqui. Porque nós estudamos no texto anterior, que os anjos, eles são instrumentos de Deus, a favor dos que hão de herdar a salvação. Enquanto você vem para a igreja, Deus está guardando sua casa. Deus está protegendo a sua vida. E se acontecer alguma coisa com a tua vida e com as tuas coisas, saiba que é para o teu bem que Deus está fazendo isso. Porque às vezes a gente só olha o lado positivo. Eu estou indo para a igreja, Senhor, guarda a minha casa. Quando você chega em casa, a porta está aberta. Senhor, cadê os anjos que estavam aqui? Bom, a resposta é bem simples, né? Ele deixou as portas abertas para levarem o que era seu, ou o que você achava que era seu, por alguma razão. Qual? Sei não. Eu não sei, não tenho resposta para você, mas Deus vai ter. Deus sabe das coisas. A gente não sabe. Como o próprio texto diz,
Agora, porém, não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. A gente não sabe, mas a gente confia nele, porque Ele é maior do que todas as coisas, e todas as coisas estão sujeitas a Ele. Confia nele. Desafio para você nessa noite: confiar em Jesus. É difícil? Confiar em Jesus, certo? Eu estou sofrendo com isso, porque eu não senti firmeza. Vocês topam esse desafio comigo? Confiar em Jesus essa semana? Você colocar nas mãos de Jesus essa semana tua preocupação, e você tentar fazer o possível para dizer: eu não vou esquentar minha cabeça com isso. Jesus, eu preciso da tua ajuda, porque o Senhor é maior do que essa minha preocupação. Eu só vou me preocupar, mas resolver, segundo as Escrituras, a resposta vem de quem? Do Senhor. Eu posso morrer pensando, mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. Então me ajude a confiar, porque Tu és superior a todas as coisas. Segundo desafio: nossa vida precisa diariamente ser regada com a graça de Deus, regada com a bondade de Deus, regada com a palavra de Deus. Em tradução, a nossa vida precisa ser diariamente, processualmente santificada. E eu quero que você saiba que você tem Jesus para te ajudar nesse processo de santificação. Eu sei que você passa a mão na sua cabeça, igual eu passo agora, e fica pensando: como é que eu vou fazer isso, Jesus? Que eu não sei. Tem hora que eu também me pergunto: Senhor, como é que eu posso ter domínio sobre isso aqui? Conseguir restringir esse pecado? Como é que eu faço isso, Senhor? Me ajude. Porque às vezes eu também não sei, queridos. Eu não tenho resposta pronta para vocês, mas eu sei de uma coisa: Jesus, o Jesus que me salvou, é também o Jesus que me santifica. Então é Ele que vai santificar a sua vida, até que você chegue à estatura de varão perfeito, para encontrar-se com o Senhor. Terceiro e último desafio: nunca pense que você está sozinho. Embora sua esposa esteja do seu lado, dormindo, ou seu marido, ou seus filhos façam companhia a você todos os dias. É uma bênção, né, irmãos? Os filhos, coisa maravilhosa, chorando, né? Gritando, brigando às vezes. Está lá a companhia, presente todo o tempo todo. Até quando a mãe quer estar só, que o pai diz assim: olha, pode deixar que eu vou cuidar dos meninos aqui. E o pai está lá fazendo de tudo para que a mãe não se preocupe, fique sozinha por um tempo, sabe, descansando a cabeça. Não tem jeito, não diz lá: mãe, não tem jeito, né, mãe? Não é assim, né? O pai já é mais à vontade, né? A mãe fala assim: cuida aí do menino. Tá bom, pode deixar comigo, meu amor. Quando pensar que não, o menino tomou um capote ali na frente. Mas ele só estava correndo. Se tivesse comigo, não tinha caído, né? Mas a lógica é: até nesses momentos que a gente acha que está presente, mas bem assistido, nós precisamos da companhia do nosso Salvador, porque não existe companhia melhor do que a companhia do nosso Salvador. Então, quer ver o casamento ser o melhor casamento do mundo? Quando ele tem o marido, a esposa e Jesus. Quer ver a família ser uma boa família? Quando tem marido, mamãe, filhinho e Jesus. Porque Ele sustenta. É Ele que está sustentando essa família. Nós vemos lares aí desestruturados. Sabe por quê? Porque só tem papai, mamãe e filho. Esqueceram-se de Jesus. Cristo participa das angústias das mamães e fortalecem as mamães.
Cristo participa das angústias das esposas, que sabem as dificuldades de alguns maridos, que eu sei que é uma coisinha difícil. Cristo conhece as agruras de alguns maridos. Ele sabe todas as coisas, porque Ele é participante, Ele tem empatia por nossas angústias. Então, meu querido, você nunca está só nesse mundo, você tem Jesus. Então sua alegria não está no sorriso do seu marido, nem da sua esposa, nem dos seus filhos, mas em Jesus. Tenha Jesus como sendo participante de toda a sua vida, e você vai ver como é diferente, como sua vida vai ser diferente. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e orar, agradecendo a Deus pela sua palavra. Jesus é o nosso herói, o nosso verdadeiro herói. Ó Senhor, obrigado, porque eu estou saindo daqui diferente do que eu entrei. O Senhor sabe como eu entrei aqui nessa igreja hoje, e o Senhor sabe como eu estou saindo daqui agora. Ao saber que Tu és o meu herói, que Tu és o meu Salvador, o meu santificador, que Tu és o meu sustentador, que Tu és o maior, que Tu és aquele que conhece de perto os meus sofrimentos e tem empatia por eles e me ajuda neles. Não tem como eu sair daqui da maneira que eu entrei, Senhor. E eu te peço que meus irmãos também sintam isso, de saber que o Senhor cuida de cada um. Obrigado. Que haja em nosso coração nessa noite um sentimento de gratidão. Gratidão porque Tu se revelaste a nós como nosso Salvador, Senhor, vencedor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Abençoa os Teus filhos no retorno para os seus lares. Dá a eles uma semana de paz, debaixo da Tua santa presença. Conduz cada um debaixo da Tua santa palavra, para que eles desfrutem da Tua graça. Que graça, Senhor. Obrigado por tudo. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Recebei a bênção, meus irmãos. E vós que antes não erais povo, mas agora sois povo do Senhor, que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós, sobre vocês, meus irmãos, levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e para todo sempre. Podem sentar, meus irmãos.